dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao CEDEM nessa data festiva, né, que encerra as comemorações dos 30 anos de existência do nosso Centro de Documentação e Memória. A gente estabeleceu uma programação, pelo menos para esse seminário e fórum, né, dia 13 e 14, bastante interessante, com a intenção de discutir tanto as problemáticas relacionadas ao centro de documentação e ou centros de memória, aí depende um pouco da configuração institucional de cada um, e no segundo dia a gente vai ter, acho que o primeiro fórum dos Centros de Memória e Documentação da Unesp, a qual todos estão convidados para participar igualmente, que acho que é a primeira oportunidade que todos nós, Centros de Documentação, vamos ter de nos reunir e dialogar, apresentar como anda o trabalho na casa de cada um, quais os direcionamentos. Para fazer a abertura aqui, rapidinha mesmo, né, só para dar as boas-vindas, eu quero apresentar e agradecer simultaneamente a presença do professor André Henrique Rosa. O professor André, ele é livre-docente na Unesp, aqui no campus de Sorocaba, né, além das suas atividades na graduação e pós-graduação, ele coordena o grupo de estudos ambientais na Unesp, nesse campus de Sorocaba. Atualmente, ele é assessor do gabinete da Vice-Reitoria e membro do Comitê de Assessoramento de Engenharia e Ciências Ambientais do CNPq. Nesta oportunidade, está representando o professor Sérgio Nobre, nosso vice-reitor, e eu passo a palavra para que nos dê as boas-vindas igualmente. Obrigado, Sônia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui presente. Infelizmente, o professor Sérgio Nobre, em função de um compromisso já previamente agendado na Fundação Padre Anchieta, ele não pôde estar presente, mas ele pediu para mim dar os parabéns, né, à professora Sônia, à professora Leandra, pelo evento, né, bem como para saudar todos os presentes que estão participando desse importante seminário. Também nesse momento de comemoração dos 30 anos do CEDEM, parabenizar toda a equipe do CEDEM, nesse caso aqui representado pela professora Sônia também. A professora Sônia, que a gente acompanha quase semanalmente, ela está no gabinete, principalmente da vice-reitoria, né, tentando discutir aspectos importantes para o desenvolvimento do CEDEM. CEDEM hoje que a gente sabe que é de extrema importância para a universidade. Então a gente sabe, até tem uma fala muito interessante da Sônia, que diz que aqueles que não prezam a sua história, na realidade, acabam não tendo uma identidade própria. Então é o caso da Unesp. Então é fundamental que a gente preserve a nossa história, que use a nossa história como uma forma de planejamento para as ações futuras. É essa história que vai trazer para a gente o orgulho realmente de ser unespiano. Tá bom? Então, rapidamente, minhas palavras. Saúdo também os convidados, professora Ana Maria, professor Celso, que eu conheci ali no café também. Desejo a todos aí um excelente dia de trabalho. Obrigada. A proposta desse seminário, ele é um desafio, o tema tratado aqui mesmo, dimensões e perspectivas dos Centros de Documentação e Memória, e é um desafio que a professora Leandra Bizello, organizadora também deste evento, compartilhou aqui com o CEDEM e muito generosamente contribuiu na idealização do seminário e no estabelecimento da programação. E a intenção é realmente discutir um pouco, de uma maneira muito franca, muito direta, questões relacionadas com o status e os encaminhamentos, né, ou a posição, exatamente, a posição institucional desses centros de preservação da memória, principalmente com foco em universidades, né? Esse foi um grande direcionamento que a gente teve, pelo menos para o primeiro dia e para o segundo dia também, diretamente,
de programação, né? Então a ideia na verdade é uma pergunta, uma provocação que se coloca qual o papel desses centros de documentação ou centros de memória em universidade, né? E aqui, para isso, a gente teve a honra de convidar e contar com a presença, que a gente convidou e teve a honra de contar com a presença aqui do professor Celso Castro, diretor do CPDOC, né, da Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, e a professora Elizabeth Maria Ribas, responsável pelo arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros, do IEB, que vão justamente discutir essas perspectivas, né, desses centros de documentação e memória em instituições de ensino superior. Após um pequeno intervalo, né, quer dizer, após o intervalo do almoço, na parte da tarde, né, vão ser discutidos, vai ter a mesa Centros de Documentação e Pesquisa, Dimensões e Trajetórias, onde a professora Heloísa de Faria Cruz, né, coordenadora do CEDIC, né, que é um centro de documentação aqui da PUC São Paulo, e eu também, juntamente com ela, vou ter a oportunidade de apresentar um pouco a trajetória, né, e a área de atuação dos nossos centros de pesquisa que se conversam por conta da proposta temática que acolhem, como é que eles vêm desenvolvendo seus trabalhos e em que medida eles mantêm a perspectiva original que deu motivação à sua criação e como é que se encontra hoje esse papel, esse centro de documentação dentro da universidade mesmo, né? Mas antes a gente conta com a honra, que é a mesa a seguir, que vamos ter da professora Ana Maria de Almeida Camargo, que vai nos brindar com a conferência O Papel do Centro de Documentação e Memória na Sociedade, o qual agradecemos muito e sem me delongar mais. Agradeço novamente a presença do professor André Rosa, que a gente sabe que tem sempre uma agenda bastante atribulada, mas conseguiu dar uma fugidinha e abrir com a gente aqui o evento. Muito obrigada. Transmito nosso agradecimento ao gabinete também. E dou para aberto os trabalhos e que todos tenham um bom seminário ao longo desses 2 dias. Muito obrigada. Eu vou me manter na mesa mesmo para fazer a apresentação da professora Ana Maria. Logo na sequência eu abro para que ela faça a sua conferência. E a professora Ana Maria é dessas figuras que dispensam um pouco a apresentação. A gente fica até um pouquinho tímida de apresentar, porque todo mundo conhece a atuação dela. Há mais de 40 anos lida com a questão dos arquivos, tem colaborado muito do ponto de vista de estudos, de crescimento, de produção de conhecimento mesmo na área da arquivologia. Então, apresentá-la simplesmente como aquela apresentação típica de currículo Lattes que normalmente a gente faz em evento, que hoje se torna quase um padrão, não é suficiente, né? Quem tem a oportunidade de abrir o currículo da professora Ana Maria vai ver ali que ela está colocada como professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo. Devo dizer que já faz um par de anos que aposentada, mas se mantém atuando no programa de pós-graduação de História Social, né, com uma atuação bastante grande na linha Historiografia e Documentação, que é a linha exatamente que trabalha com a questão dos arquivos e a questão da documentação mesmo, dentro desse programa de História Social. Ela é doutora em História Social, né, desde 1977, pela própria Universidade de São Paulo. E, como eu disse, isso não é suficiente. Para quem conhece a atuação da professora Ana Maria, sabe que ela praticamente colaborou com todos os arquivos, pelo menos com os arquivos importantes, né, que a gente tem aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Chegou a ser diretora do Arquivo de Rio Claro por quase 10 anos, né, na década de 80, né, não lembro exatamente as datas, mas essa década de 80 ela foi diretora do Arquivo de Rio Claro, atualmente é conselheira do Arquivo Histórico Municipal, no nariz, na ponta do nariz, para não dar eco, né? É esse o protocolo.
é conselheira do Arquivo Histórico Municipal, foi consultora durante muitos anos do Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? Colaborou muito com o estabelecimento desse plano de classificação e tabela de temporalidade, que hoje é uma espécie de modelo bastante imitado para a gestão documental em arquivos. Atualmente é também consultora do Instituto Fernando Henrique Cardoso, né, em relação a tratamento de acervo e políticas arquivísticas. E também eu acho que eu me contenho aqui, senão vai dar um pouquinho mais que a conferência dela, né, no caso. Então eu convido a professora Ana Maria à mesa, né? E ela vai falar um pouco para a gente sobre essas perspectivas do Centro de Documentação e Memória, que tem muito a ver com um livro recente que foi lançado pelo SESC, justamente com essa temática. Professora, por favor, fique à vontade. Você me avisa quando tem que aviso. Bom, eu queria agradecer a longa apresentação da Sônia. Acho que ela não precisava ter se estendido tanto, né? Mas eu agradeço o convite para participar desse evento comemorando os 30 anos de funcionamento do CEDEM. Então, o tema que me foi proposto, falar sobre os Centros de Documentação e Memória e seu papel na sociedade, ele teria que enfrentar, em primeiro lugar, uma questão que eu acho que é muito importante. Quer dizer, o que são esses centros? Né? Porque essa definição, o que seria um centro de documentação e memória, no caso do CEDEM, né? Ele ostenta esses dois títulos, e outras instituições, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão ver que outras instituições também têm este nome, né? Documentação e memória, essas duas palavras juntas. Outros preferem memória apenas, ou pesquisa em memória e alguns atributos da memória sindical, por exemplo, enfim. Nós temos aí uma quantidade muito grande de instituições que, a partir dos anos 80, mais ou menos, no Brasil, passaram a utilizar este nome para designar, na verdade, acervos documentais, né, conjuntos documentais de natureza variada. E se a gente tivesse que fazer talvez uma tipologia desse material, desses centros de memória, com nomes similares, nós talvez tivéssemos pelo menos 3 tipos que, sob o mesmo rótulo, têm políticas e atuações e objetos diferentes. Um primeiro modelo, talvez o mais próximo daquilo que nós sempre chamamos de centro de documentação, seria o dos centros de memória temáticos. Então, podia dar vários exemplos aqui, né? Então, nós temos o Centro de Memória do Circo, aqui em São Paulo. Então, é um organismo dedicado a um tema e ostenta esse nome, esse tema, na sua própria denominação institucional. O que não ocorre, por exemplo, com o CEDEM. O CEDEM não ostenta o seu objeto e ostenta a instituição da qual ele faz parte. Eu vou dar outros exemplos, acho que o CEDEM vai ser discutido amanhã, então eu vou me limitar a dar outros tipos de exemplos de outras instituições. Nós estamos muito acostumados e temos assim, uma ideia muito clara do que sejam os arquivos, as bibliotecas e os museus. Quer dizer, as instituições de custódia que nós conhecemos, cujos procedimentos metodológicos também conhecemos, tem literatura própria, eles acabam sendo, de certo modo, substituídos por uma nomenclatura diferente e que, de certo modo, também aglutina funções que eram específicas de cada um deles. Eu coloco as bibliotecas porque os centros de documentação
eles nada mais são do que bibliotecas especializadas. Quer dizer, o termo centro de documentação nasce no campo da biblioteconomia para designar aquilo que nós conhecemos como uma biblioteca especializada, que não tem apenas a custódia física do material do seu interesse, mas também tem um controle das referências que existem sobre aquele tema e que não necessariamente estão sob a sua custódia. Então, é um centro de informação sobre um assunto determinado, especializado. Muito bem, então, a partir dessas instituições mais convencionais que nós conhecemos, quando surgem os centros de memória, eles utilizam um ou outro elemento das características dessas instituições mais tradicionais. Há várias hipóteses, até por que houve essa substituição que no Brasil foi predominante e que não ocorre em outros países. Se vocês olharem na bibliografia, esta palavra centro de memória, ela não ocorre, né, como algo novo ou algo que venha substituir aquilo que tradicionalmente se conhecia por arquivo, centro de documentação e biblioteca e museu também. As hipóteses que nós temos até para entender por que essa denominação passou a vigorar e passou a substituir mesmo as velhas denominações desses organismos de pesquisa de um lado ou de documentação de outro, há várias explicações possíveis, né? Eu acho que é uma forma também de valorizar algo que, do ponto de vista institucional, nunca é muito valorizado. Então, quem trabalha nesse centro sabe muito bem que, apesar de nós reconhecermos a função estratégica que tem os documentos para qualquer organização, é muito difícil convencer, né, os outros segmentos da mesma instituição de que este organismo que cuida do acervo documental produzido, ou recolhido, ou colecionado pela instituição, é algo fundamental. Então, talvez o uso de uma palavra mais interessante, um pouco mais de charme do que a palavra arquivo, por exemplo, talvez justificasse em grande parte a opção por esse termo para designar esses órgãos que até algum tempo atrás eram chamados pelos seus respectivos nomes tradicionais. É o que acontece, por exemplo, com certos centros de memória que, não sendo temáticos, são regionais. Por exemplo, o Centro de Memória de Diadema. É o nome que tem o Arquivo Municipal de Diadema. Quer dizer, existe um arquivo municipal, ou seja, um órgão encarregado de recolher a documentação produzida pelos órgãos do poder público municipal. E, em termos secundários, né, a documentação que diz respeito àquela localidade, àquela comunidade, como acontece quase sempre com os arquivos municipais, mas, adotando o nome de Centro de Memória, julgou, talvez, que fosse mais interessante, mais flexível nas suas... e talvez mais palatável para os próprios órgãos públicos, né? E é uma forma de se dar também alguma importância, uma importância distinta daquela que o próprio arquivo sempre teve, né? Então, nós vamos ter, dentro dessa tipologia que eu comecei por mostrar para vocês, algo que diz respeito a um tipo documental, um tipo de centro que é temático, né? Então nós temos vários exemplos, né? Uma grande parte deles, apesar de não ter no seu enunciado este objeto, acaba tendo esta coincidência que tem o CEDEM, por exemplo, né? Interessado nos movimentos sociais. Então esse é um tema também de grande utilização, digamos assim, sobretudo no campo das universidades, da pesquisa acadêmica.
Existe o regional, né, um tipo de centro de memória que coincide com uma região. É o caso de Diadema, mas não é só de Diadema. Existe, por exemplo, um centro que não ostenta no seu nome, mas cujo foco é regional, é o Centro de Memória da Unicamp, por exemplo. Quando nós vemos este nome, Centro de Memória da Unicamp, nós imaginamos que é um centro de memória da própria universidade, quer dizer, tendo por objeto, né, a universidade e todos os elementos que foram acumulados ou que foram produzidos em função da existência da universidade. Na verdade, o Centro de Memória da Unicamp é um centro devotado, ou pelo menos nasceu com este propósito, de cobrir a história de Campinas e região. Nessa medida que nós vamos ver em alguns centros de memória, como foi na própria trajetória do CMU, da Unicamp, a tentativa de suprir alguns equipamentos do próprio poder público municipal. Na história do CMU, houve a tentativa de trazer o arquivo da municipalidade, da Câmara da Prefeitura de Campinas para as dependências da Unicamp. Acho que nós vamos ver alguns exemplos nessa discussão que vocês vão fazer amanhã, de instituições da própria Unesp que também valorizaram a história regional. Quer dizer, no seu escopo existe a história regional e existe uma espécie de ação complementar àquela ação que deveria ser do poder público municipal e não de uma universidade que é estadual. Nós vamos ter dentro desta modalidade do centro de memória, cujo foco é uma localidade, né, uma região, quase que uma superposição entre aquilo que nasce, na sua grande parte, dentro da universidade, com a perspectiva de alimentar um certo tipo de pesquisa, né, há uma espécie de competição entre as competências aí que seriam do poder público, que em geral até delega esse poder para a universidade, com sérios riscos de perda, de dispersão de acervo, né, como já tem acontecido. E nós vamos ver, então, essa é uma questão de jurisdição arquivística muito séria, né? Há inúmeros exemplos de instituições acadêmicas que criam seus centros de memória, que seriam, em princípio, laboratórios de pesquisa para os próprios alunos, né, daqueles cursos que mantêm, abarcar funções que são públicas, em nome sempre da pesquisa retrospectiva, mas sem lograr dar a esses acervos, a esses conjuntos documentais, a mesma dinâmica que eles teriam dentro do poder público. Então, é algo assim inadmissível que a gente tenha, por exemplo, uma parcela da documentação produzida pela prefeitura que não é mais sujeita a avaliações nem a fluxos que um sistema de arquivos a rigor impõe, né, mas que estejam especialmente dispostos para a pesquisa, apartados do seu conjunto, que é sempre dinâmico e é sempre de acumulação de documentos, né. Então, esta questão também acontece dentro dos centros de memória, né. Acho que a própria Unesp tem exemplos desse tratamento, dessa preocupação com a documentação que poderia alimentar pesquisas. E há ainda outros tipos que nós poderíamos elencar, né, de centros de memória, que são ligados a instituições, né, aí vamos dizer, eles quase que coincidem com o sentido de arquivo. Então, nós vimos três tipos: o temático, o regional e o institucional, eu diria, ou organizacional, é aquele que o centro de memória que é criado no centro de uma organização para desempenhar uma função estratégica, que é a função que os arquivos deveriam sempre desempenhar, né?
não só os arquivos, mas os arquivos ampliados, que agora nós podemos dizer que são os casos típicos, né, da memória institucional, vistos a partir de uma ótica um pouco mais moderna, né, em relação a isso. Nós temos vários exemplos aí. Os nomes não revelam, porque, por exemplo, falar no Centro de Memória da Unesp, poderia ser o Centro de Memória de toda a universidade. Ele tem outra, ele é um misto, né, de memória organizacional, quer dizer, institucional, e ao mesmo tempo de uma memória temática em torno de uma área de pesquisa que talvez tenha respaldo na quantidade de trabalhos que surgem dos cursos de pós-graduação da Unesp, eu não sei. Acho que esse tipo de cotejo precisa ser feito também, né? Até que ponto esses núcleos documentais que são montados dentro dos cursos universitários são capazes de fazer diferença em relação à produção documental, à produção historiográfica, né, nas várias áreas das ciências humanas que surgem a partir desses mesmos elementos. Uns exemplos de memória, nós temos desde os exemplos da empresa privada, por exemplo, Centro de Memória da Gol, e temos centros de memória de tudo quanto é instituição, né, da faculdade de educação, da Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm um centro de memória. Então nós vamos ter uma proliferação de nomes semelhantes, mas para designar realidades bastante diferentes, né, e que envolvem políticas também diferenciadas, né. Acho que essa definição do que é o centro de memória, seja ele alocado numa instituição maior, quer dizer, dentro de uma reitoria ou dentro de uma faculdade, no âmbito, como a Sônia propôs, acho que a nossa reflexão deveria ficar em torno da universidade, porque acho que são esses os casos que estão sendo discutidos. Então, como é que surgem esses centros de documentação, né, que poderiam alimentar a pesquisa? A rigor, a própria universidade como objeto de pesquisa, ela seria sempre possível, quer dizer, as universidades mais antigas, elas vão ter sempre uma série de elementos que podem ser questionados e melhor conhecidos, né? Embora a gente não tenha nenhum exemplo de um curso longevo, né? A Universidade de São Paulo nasceu em 1934, quer dizer, ela tem pouco tempo, na verdade, não tem nenhum século de existência, mas é possível nessa trajetória encontrar uma série de nichos importantes, né, de problemas a serem investigados. Então, o seu próprio arquivo seria, em si, um manancial importante para isso. Ocorre que, a par desse tipo de centro de memória, que é coincidente com o arquivo da instituição, nós vamos ter a formação de núcleos de pesquisa, de núcleos temáticos, quer dizer, que a rigor, ou teoricamente, deveriam corresponder a interesses nítidos de determinados cursos, né, a linhas de pesquisa que foram previamente estabelecidas e devem alimentar continuamente esse tipo de pesquisa. Quer dizer, seria essa a origem dos centros de memória voltados para os temas. O que isso significa, né? Quer dizer, nós vamos ter uma série de sobreposições e de fronteiras muito tênues entre um e outro, em função da própria definição do que seria essa política, né? Do que seria esse tema. Então, quando nós vemos no próprio CEDEM, vou partir aí do exemplo do CEDEM, porque ele concorre com uma série de outros organismos, né, dentro da mesma universidade, e no cotejo com outras universidades e outras iniciativas, com o tema da chamada memória dos movimentos sociais. Quer dizer, o que seria isso, né? Como um nicho muito amplo, né, de interesses voltados para algo que
é também o tema de outras instituições, que nós poderíamos também fazer uma rápida pesquisa. Eu tentei fazer isso, mas é claro que nunca de uma forma exaustiva. Se a gente pesquisar movimentos sociais como tema ligado a essas instituições, nós vamos ter uma infinidade no Brasil inteiro, né, de núcleos, centros de documentação e de memória, laboratórios, né, devotados a esse mesmo tema, né. Essa concorrência que se estabelece, né, que configura um pouco daquelas disputas de memória, né, que do ponto de vista teórico têm sido debatidas, nós temos uma série de problemas em relação a isso, quer dizer, de sobreposições mesmo, quer dizer, o que seria movimento social? Seriam só os movimentos de esquerda? Porque quando ainda se acrescenta a essa temática esse atributo, né, de perspectiva, que é um atributo de natureza política, então os movimentos de esquerda, quer dizer, então quando nós criamos esses nichos de documentação, essas fronteiras são difíceis de estabelecer e, ao mesmo tempo, nós temos aí uma série de sobreposições, né? Eu acho que há uma concorrência difícil também de administrar. Houve algumas tentativas no passado de ter esses centros de memória ligados a sindicatos, a movimentos operários ou a movimentos sociais, como se prefere chamar hoje. Essas tentativas foram sempre infrutíferas, porque cada qual sempre prezou o seu nicho, né? Então, é algo que talvez num mundo em que o acesso é a palavra de ordem de todas essas instituições de documentação, em que medida essas fronteiras que nós estabelecemos para os nossos centros de documentação devem prevalecer, num mundo em que o acesso se faz cada vez mais pela internet e, portanto, esse material, a origem desse material é menos importante, muitas vezes, do que a própria presença deles à disposição do pesquisador. Então, nós temos que encontrar algumas saídas para uma espécie de racionalidade que nós julgamos necessária para esses institutos que trabalham mais ou menos na mesma área. Eu diria também que a administração dos centros de memória, quando alocados nas universidades, além desses problemas de jurisdição que ocorrem, quer dizer, a universidade é estadual, mas ela exerce a custódia da documentação do município. Já houve vários exemplos no passado de dispersão de documentos. Como a Sônia me falou que eu fui diretora do arquivo de Rio Claro, Rio Claro teve uma faculdade de filosofia, acho que desde os anos 50, nem me lembro a data em que foi criada a faculdade de filosofia lá. Mas havia professor de antropologia, havia um curso de sociologia, né, em Rio Claro, e uma série de iniciativas daquele corpo docente, na época, de coleta de material que havia na cidade. Por exemplo, havia conchas fósseis na região de Rio Claro, ficaram no laboratório do professor até que a Unesp veio e remanejou esse material de modo a setorizar as áreas de concentração, né, dos cursos. Então, aquilo que era material do pessoal que tinha antropologia ou de sociologia lá de Rio Claro acabou indo para uma outra, eu nem sei para onde foi, né? Depois eu gostaria até de saber, porque parece que foi, eu não sei se para Marília, ou não sei se está lá. Enfim, então nós corremos algum risco em
em tomar conta de determinados documentos sem depois enfrentar adequadamente as consequências desses remanejamentos que podem acontecer. De outro lado, os centros de memória, por serem órgãos, esses centros de memória temáticos, eu vou agora fazer essa distinção, eles são sempre sujeitos a determinadas injunções aí, né? Eu vou pontuar algumas delas, porque eu acho que isso é problema de todos nós, não é só dos centros de memória. Então, esses recortes temáticos, que são difíceis de definir, eles também envolvem um critério seletivo daquilo que nós vamos ter, né? É diferente de você ter, por exemplo, num centro de memória institucional, você não pode escolher, eu quero só documentos da Faculdade de Direito e não quero nada da medicina. Você não faz isso num arquivo institucional, né? Num centro de memória institucional. Mas você faz isso em relação aos documentos temáticos, quer dizer, aqueles que, em princípio, representariam ou cobririam um tema de interesse de pesquisa. Então, nesse sentido, é que as grandes diferenças entre o que é documento de arquivo e o que é documento sem ser de arquivo aparecem e afloram. Quer dizer, o documento de arquivo, ele tem essa natureza documental, né, de representação da ação que lhe deu origem. É um atributo que nasce com ele, quer dizer, ele nasce com esse estatuto documental. As outras coisas, aquelas que correspondem àquilo que nos interessa como tema, elas decorrem de um gesto de atribuição de sentido que nós temos que fazer nesses centros. Então, aquilo que interessa, talvez para uma gestão, não interessa para outra. Então, nós vamos enfrentar também algumas questões relacionadas com o próprio acervo que nós temos. O que interessa para quem estuda movimentos sociais, né? O que nós fazemos dentro dos nossos centros de documentação em função da escolha deste tema, né, de pesquisa. Nós temos temos a iniciativa de buscar documentos ou de fornecer material instrumental para o conhecimento desse tema, que não sejam os documentos originais. Quer dizer, o que nós fazemos, de fato, em prol dessa ideia de oferecer aos nossos pesquisadores, aos nossos estudantes, um material interessante, inédito, enfim, para pesquisa. O arquivo Edgar Leuerroth, quando foi implantado na Unicamp, que tem o nome de arquivo, na verdade também, quer dizer, os nomes nunca correspondem exatamente àquilo que as coisas são, né? Mas, enfim, não é o arquivo do Edgar Leuerroth, é um arquivo que ficou com o nome, né? Acho que nós temos casos interessantíssimos. O próprio CPDO, que é um centro de pesquisa e documentação, tem uma linha de acervo muito bem definida, que são os arquivos, bem definida, mas com também alguns problemas de fronteira. Eu suponho que talvez depois o Celso queira abordar alguma coisa relacionada com isso. Quer dizer, os arquivos pessoais da elite política brasileira, né, quer dizer, até onde vai esse nosso conceito do que seria essa elite política brasileira. Eu me reporto a certos centros de documentação fora do nosso país, em que o recorte vamos dizer, a literatura, talvez seja o caso da Beth, quer dizer, o que nós vamos considerar digno de preservação dentro das nossas políticas de acervo, de constituição de acervo, no plano da literatura, né? Para conviver com o arquivo do Mário de Andrade, do Guimarães Rosa e de outros nomes, grandes nomes da nossa literatura, né? O que preside essa política, quer dizer, essa questão do que é o grande nome, ou daquilo ou nós vamos também pensar, talvez,
daqui a uma geração, naquilo que as pessoas leem sem ser os grandes nomes, né? Então, Guimarães Rosa não é uma leitura fácil, né? Imagino que talvez a gente queira ter alguma coisa de outros escritores que tiveram um público leitor ou uma receptividade muito mais ampla do que tiveram os grandes nomes. Quer dizer, neste momento nós não vamos ter mais esses arquivos, porque essas políticas de alguma forma operaram uma seleção em relação ao material que deveria, a partir de uma determinação qualquer, representar a produção literária, ou a produção pictórica, ou a produção, vamos dizer, de material de caráter político ou político-partidário, a partir dos chamados movimentos sociais. Nós vamos ter modelos assim muito distintos e problemas também muito distintos nesta configuração que eu estou, cujos traços mais gerais eu estou tentando apresentar para vocês. Acho que o modelo de arquivo ou de centro de documentação, que é, na sua origem, talvez uma das coisas mais interessantes, foi o do CPV, o Centro Pastoral Vergueiro, em São Paulo. Quer dizer, ele não era apenas o arquivo de um movimento, né, acolhido pela igreja, e que funcionava na Rua Vergueiro, num certo ponto, daí seu nome, né? Havia lá um frei que reuniu, quer dizer, havia também uma preocupação memorial, ele não era apenas o resultado da acumulação de movimentos que eram acolhidos pela igreja naquela altura, mas também havia embutido nesse caráter instrumental que o Frei Romeu Dale, que criou o Centro Pastoral Vergueiro, quis imprimir ao seu acervo. Então, era algo que poderia servir aos movimentos sociais no período da ditadura. É um centro que nasce no começo dos anos 70 e que, aos poucos, vai assumindo também um caráter memorial. Quer dizer, tudo aquilo que acontece, ele guarda, né? E isso não retira do centro, até o momento em que ele assumiu esse nome, este caráter instrumental que ele sempre teve. Quer dizer, ele era um arquivo do movimento, né? É difícil a gente distinguir o que é o arquivo, aquilo que é acumulado, por algo que não tem uma institucionalização tão nítida, né? Ele não tinha estatuto registrado em cartório, quer dizer, nós sempre associamos a presença do arquivo a essa existência jurídica que o organismo pode ter. Por isso que é difícil ter o arquivo de uma greve ou de um movimento espontâneo, de alguma coisa que não tem o respaldo de uma instituição. No entanto, ele aconteceu no Centro Pastoral Vergueiro e hoje todo o acervo acumulado por esse organismo está prestes a ir para o arquivo do Edgar Leon Roth em Campinas. Eles vão doar, porque tem capacidade de manter aquilo, né? Então eles decidiram fazer essa doação e eu acho que logo se faz essa mudança. Enfim, essas questões ligadas aos centros de memória, elas envolvem uma série de tensões. Essas tensões dizem respeito ao tratamento que nós vamos dar a esse material, em função sempre da origem que ele tem. Então é possível nós termos num centro de memória documentos que venham de arquivos pessoais, de arquivos de organizações, de partidos, e documentos doados por documentos avulsos que possam, né, não revelar exatamente qual foi a sua origem, e nós podemos atuar dentro desses centros como entidades que procuram a atualidade permanente desse mesmo tema. Quer dizer, ele nunca é alguma coisa passiva, né, que se limita a ter um conjunto de documentos. Quer dizer, ele se alimenta continuamente das pesquisas que se fazem. Então, se nós quiséssemos achar que os centros de memória, hoje, eles são algo bem distinto, ou com um espectro de atuação diferente daqueles
daquelas entidades de custódia tradicionais, nós poderíamos dizer que no centro de memória convergem elementos que têm matrizes diferentes. Quer dizer, de um lado, as matrizes, aquilo que a própria instituição gerou no desempenho de suas funções, estou pensando agora nos centros de memória institucionais, mas daquilo que ela também recolheu fora dos seus próprios arquivos, na medida em que aquelas informações eram importantes, né, para que elas sobrevivessem. Então, um centro de memória, hoje, na literatura, e com essa ânsia que nós temos de dar sempre nomes novos a coisas velhas, né, coisas antigas, seriam centros também da gestão da informação, da gestão do conhecimento, quer dizer, palavras que, na verdade, maquiam um pouco aquilo que sempre foi um papel instrumental dos arquivos ou dos centros de documentação. Aquele de alimentar determinadas pesquisas, sejam elas de caráter retrospectivo, sejam pesquisas de natureza mais imediata, aquelas que, dentro de uma instituição, oferecem subsídios para que ela possa sobreviver, para que ela possa concorrer com outras, né, para que ela possa ter, enfim, um desempenho satisfatório. E acho também que a última observação que eu gostaria de fazer, já está na hora, não? 5 minutos. 5 minutos. Chamar atenção para um outro aspecto, que é o de uma certa ilusão que nós temos em relação, sobretudo, a esses centros de documentação ligados às universidades e que seriam laboratórios para os trabalhos acadêmicos, de imaginar que esses conjuntos falam por si, ou seja, que eles imponham uma forma de tratamento. Então, acho que esta é uma certa ilusão também que nós temos de que, reunindo documentos de determinados movimentos, nós propiciaríamos um certo tipo de abordagem desses documentos, né? Que, de certo modo, se harmonizaria com o próprio espectro político que aqueles documentos representam. Nós sabemos que nada disso ocorre no campo da pesquisa, quer dizer, a pesquisa é sempre a ultrapassagem daquilo que é material empírico, sobre o qual nós nos debruçamos muitas vezes. E eu gosto de dar esses exemplos que da minha própria trajetória, porque em Rio Claro, quando nós abrigamos o arquivo do Plínio Salgado, porque Rio Claro era o núcleo número 1 do integralismo no Brasil, e a viúva do Plínio Salgado quis entregar o arquivo do Plínio Salgado para nós, né, lá em Rio Claro, nós fomos imediatamente identificados com um arquivo integralista, certo? Quer dizer, então, enquanto Leonroth era à esquerda dos arquivos, à direita era lá comigo em Rio Claro, certo? Então, esse tipo de confusão continua muito presente entre nós. É como se os documentos impusessem a maneira como eles vão ser trabalhados e a posição que nós, como pesquisadores, devemos ter em relação a eles. Nada disso é verdade. Quer dizer, neste afã que nós temos de reunir documentos, de subsidiar essas pesquisas, muitas vezes nós nos esquecemos dessa condição que é a condição de todo o trabalho intelectual, que é o de exame desse material no sentido de formular as perguntas que talvez ele responda, né? Quer dizer, ele só fala se responder alguma pergunta que nós possamos fazer a ele. Então, nós talvez possamos ter políticas distintas em relação a essa área de pesquisa que nós queremos estimular, se levarmos em consideração estas possibilidades que os documentos oferecem.
E isso se torna muito mais difícil quando o nosso trabalho em relação aos documentos parte de uma seleção e de uma política que nós estabelecemos, o que não acontece com os arquivos. Os arquivos podem fazer a avaliação dos documentos, mas esses documentos têm que continuar a representar as atividades que lhes deram origem, né? Ao passo que nesses centros de documentação temáticos, este recorte, ele se dá necessariamente e muitas vezes nós podemos nos deixar enganar por esses elementos aí que sobressaem ou que aparentemente seriam os mais adequados para responder a determinadas perguntas. Então eu queria, com a noção de que fiz um retrato muito precário e talvez inconcluso sobre o que são esses centros de documentação e memória, o papel que eles têm na sociedade, eu teria dificuldade de dizer o papel que eles exercem, porque eles nunca são compreendidos exatamente no seu papel. Quer dizer, mal são compreendidos pelas instituições onde eles estão, imaginem pela sociedade, né? Às vezes a sociedade nem sabe que existe aquilo. Quer dizer, nós temos documentos que são abertos, não são endógenos, quer dizer, só pode pesquisar quem é da universidade, nenhum dos nossos casos cai nessa condição, né, de uma coisa privativa dos estudantes daquele curso, daquela linha de pesquisa. Então, eles são abertos, de fato, à pesquisa pública, mas eles são um pouco conhecidos pelos não acadêmicos ou por aqueles que não têm uma formação mais próxima, né, daquilo que eles podem oferecer como informação. Então é isso, obrigada. Muito obrigada, eu agradeço a apresentação. Nossa, que super instigante e que pelo menos me fez pensar em uma série de questões. Não costuma ser muito praxe em conferências abrir para perguntas, mas eu pergunto se você se incomoda com 2 ou 3 perguntinhas. Não, com todo prazer. Né? A gente tem um tempo pequenininho, mas eu acho que realmente vale a pena discutir um pouquinho mais o tema. Pessoalmente eu tenho alguma consideração a fazer, mas eu vou abrir antes ao público. Alguém tem alguma questão que gostaria de colocar? Por favor, eu peço que se apresente, né? Vai receber o microfone, porque a gente está gravando. Então é importante falar no microfone. Por favor, se apresente e coloque a sua questão. Bom dia, meu nome é Rita e gostaria de saber da Ana Maria, né? A formação de um centro de documentação difere ou não do arquivo, não é o arquivo, mas para eu começar um centro de documentação, qual é a legislação necessária? É a mesma do arquivo? Porque tem uma legislação que determina os arquivos. É a mesma dos centros de memória? Tem uma legislação que fala sobre os arquivos públicos, né? Não todos os arquivos. Então, nós temos uma lei de arquivos que define alguma coisa. Aliás, nós temos um defeito do ponto de vista da legislação, que é o de definir questões teóricas na lei. Então, a lei engessa, né? Quer dizer, nós podemos sempre dizer assim, não, estou seguindo a lei, mas só que aquele conceito está mais do que ultrapassado no campo da teoria, né, arquivística, que é algo dinâmico que não devia estar colocado na lei. Então, nós temos leis de arquivos, né, que temos a lei de acesso à informação, quer dizer, existem leis gerais que acabam interferindo no trabalho rotineiro de qualquer entidade, seja ela pública ou privada. É claro que a existência legal de um centro de documentação depende da natureza do órgão onde ele vai ser colocado, os objetivos têm que ser registrados, etc. Mas nós vamos ter que obedecer a determinadas injunções legais. Por exemplo, algo muito difícil de administrar é a questão do acesso àquilo que se considerou intimidade, ou aquilo que se considera passível de autorização dos titulares daquele direito. Então,
O IEB, por exemplo, que tem documentos de arquivos pessoais em grande quantidade, em alguns momentos chega ao seu... Quer dizer, esses documentos saíram da esfera pessoal e passaram a um órgão que é público, que é a Universidade de São Paulo, uma repartição pública. Então, eles acabaram assumindo este caráter público da documentação que está ali disponível para isso, para pesquisa. Mas, em algum momento, essas questões vieram à tona, então você quer alguma coisa, até uma professora da Unesp, fazendo uma pesquisa sobre, é um exemplo assim, chocante, né? Fazendo uma pesquisa sobre a editora que o Monteiro Lobato manteve, ela queria ver o logotipo nos papéis timbrados da correspondência do Monteiro Lobato, que tivesse então aquilo para ela colocar no seu trabalho. Aí a resposta naquela altura do IEBA vai pedir autorização para os familiares do Monteiro Lobato. Quer dizer, nós temos uma situação absolutamente esquizofrênica nesse caso, né? Não, acho que não acontece mais, mas isso pode acontecer. Uma fotografia de criança, você não tem autorização para divulgar, porque você infringe o Estatuto da Criança. Então, a legislação geral do país, ela vai, de certo modo, pesar sobre determinadas coisas. A questão do direito autoral, o que ela fez, né? A legislação de direito autoral pôs atrás da câmara fotográfica um autor. Não colocou a secretária de qualquer organização que escrevia relatórios e cartas, etc., como autora. Nunca. Mas o fotógrafo pago pela prefeitura para fazer a cobertura de todos os eventos do prefeito, este é autor, e se nós omitimos o nome dele, nós somos processados, mesmo estando num órgão de pesquisa. Então, a legislação que nos envolve é aquela que é comum ao país. Mas um centro de memória dentro da universidade, ele segue os parâmetros da universidade para a criação, para dar existência legal para eles, né, com um estatuto, objetivo, quer dizer, nada que tolha, não existe nada que tolha essa missão, né, de servir a pesquisa, etc. Mas essas outras leis vão ter um peso muito grande, né, em todos os arquivos, particulares ou públicos, né. Você comentou na sua fala sobre a proliferação de diferentes realidades ou diferentes identidades para os centros de documentação, né, de que uma hora ele atua como um arquivo, outra hora ele atua como biblioteca, outra hora ele atua como centro de documentação, centros de memória, não centros de documentação. São diferentes realidades ou identidades para centros de memória que cada momento ele vai atuar em um segmento que já havia sido pré-estabelecido anteriormente. Eu queria que você conversasse um pouquinho mais se isso não esvazia o próprio conceito de centro de memória. Porque se o nome centro de memória é um nome moderno para realidades já existentes, seja um arquivo, um museu, uma biblioteca, um centro de documentação, se é um nome moderno ou se efetivamente um centro de memória existe como uma proposta híbrida, embasada em interdisciplinaridade. Se for essa abordagem, em geral, ele teria uma liberdade muito superior de atuação do que esse gesso, né? Essa delimitação bem feita para a área de arquivos, para a biblioteconomia, para a museologia. Eu acredito nisso, Sônia. Acho que é uma excelente pergunta, porque esse livro que eu acabei escrevendo para o SESC, ele trata dessa questão, quer dizer, em busca de uma definição, centro de memória. É claro que ele não é a somatória dessas três instituições, ele é algo mais, né? Mas ele é algo mais que não está contemplado também pela literatura de nenhuma dessas três áreas. Quer dizer, ele é uma... sobretudo, eu penso nos arquivos, nos centros de memória institucionais, que a rigor deveriam espelhar, vamos supor que nós encarássemos esses centros de memória existentes na Unesp como reflexo da instituição. São institucionais na medida em que eles querem atuar numa parcela daquilo que é estrutural dentro da universidade, que é a pesquisa, né? De que modo que a pesquisa dentro da Unesp está representada nesses centros de documentação. Eles, parcialmente representada, ela não é pensada desse modo.
Mas, na medida em que nós nos libertamos dessas definições convencionais e passamos a encarar o Centro de Memória como algo que tem características de cada uma dessas instituições, mas é algo mais, nós passamos a ter uma outra percepção dessas funções que são sempre estratégicas. Elas nunca deixam de ter, na verdade, um lastro muito forte com aquilo que os arquivos significam. Então, se eu tivesse que dizer com qual dessas três instituições ele mais se parece, eu diria que ele se parece muito mais com o arquivo, embora é um arquivo ampliado. O que é um arquivo ampliado? É aquele que admite, né, do ponto de vista conceitual, que mesmo os documentos discursivos, aqueles que são as chamadas fontes secundárias ou terciárias, segundo os bibliotecários, que todos eles converjam para essa... sejam capazes de dar subsídios para a manutenção da instituição, a sua sobrevivência no mundo das concorrências todas, sejam elas acadêmicas ou de negócios, enfim. É algo que já existe uma série de estudos sobre isso, mas como eles não... é difícil a gente lidar com essa literatura porque ela não está pautada por nenhuma dessas custódias mais convencionais, né? Mas sim a partir do que seriam as bases de dados, aquelas que são capazes de atualização permanente. Nós não temos nenhum exemplo entre nós de alguma instituição que seja capaz de se manter a fornecer os indicadores para a sua própria autoavaliação. Quer dizer, então, se a gente pensar que os exemplos que nós temos são aqueles da história oral, então, nós temos o arquivo da universidade, mas está faltando alguma coisa. Desenvolvemos um projeto de história oral, vamos buscar as teses que falam sobre a universidade, reunimos alguma coisa, mas é muito mais do que isso o que se considera memória. Inclusive a palavra memória, que tem assim um certo um ar pejorativo que a literatura mais recente sobre memória acabou lhe emprestando, não precisa ser nesse sentido. Memória é assim, a capacidade que nós temos de fazer incursões retrospectivas, mas eu penso mais na memória como um espaço de armazenamento. A memória quase no sentido do computador, quer dizer, a capacidade que nós temos de harmonizar informações vindas de todas essas iniciativas, aquelas que vêm do arquivo, dessas iniciativas que o complementam, daquilo que nós conseguimos sobre os organismos similares aos nossos, todas elas convergindo para uma poderosa base de dados capaz de atualizar o tempo todo esse material, né, transformando as últimas teses sobre aquilo em documento para a própria instituição, quer dizer, sem ver as diferenças que o mundo da biblioteca estabelece, quer dizer, livro, então ele não é mais documento de arquivo, quer dizer, fazendo uma espécie de tábula rasa e colocando os documentos no sentido de conversar entre si, de buscar relações daquilo que eles próprios ofereciam, né? Então, essas práticas, a gente tem a ideia de que elas são só modernas, quer dizer, os arquivos, quer dizer, os governos estaduais, desde o século XVIII nós usamos estatística para, de vez em quando, ter uma visão panorâmica da administração pública, né? Então, aquilo que a gente pensa que só os indicadores de qualidade, de competência, são coisas novas. No século XVIII, isso era uma prática. Durante todo o século XIX, nós tivemos essas iniciativas que, de vez em quando, o presidente da província contratava lá um matemático, né, para fazer uma visão, e o matemático ia lá para o arquivo da Secretaria de Governo para fazer uma visão retrospectiva daquilo, quer dizer. Então, esses insumos que eram, de tempos em tempos, contratados,
que também se converteram em documentos de arquivo, eram relatórios especializados que eram feitos, e eles todos visavam o quê? Quer dizer, a administração, no fundo, quer dizer, não tinha uma função diletante, como os institutos históricos mais tarde acabaram nos convencendo, né, de que toda a incursão para o passado era para construir um ideal de nação. E no século XVIII nós temos o pragmatismo, né, moldando o próprio arquivo dessas instituições tão simples, né, que eram as do nosso passado. Então, essa visão de uma história pragmática, quer dizer, uma história para bem administrar, para poder colher mais impostos, para poder defender a fronteira, para isso, para aquilo, era essa história que se fazia dentro dessas organizações governamentais. Acho que eu derivei um pouco aí, mas eu acredito que o Centro de Memória seja algo distinto dos outros. Perfeito, muito obrigada. Bom, eu vou encerrar a mesa, essa primeira mesa da parte da manhã, né, agradecendo novamente a presença da professora Ana Maria Camargo. A gente vai fazer uma pequena pausa, 10 minutinhos para um café, logo a gente retorna com a mesa, né, perspectivas do Centro de Documentação e Memória nas instituições de ensino superior. Muito obrigada.